tudo bem? Queria muito falar pra vocês uma coisa que eu fiz. Ano passado eu gravei um vídeo com Jana Viscardi. Se você ainda não conhece o canal dela, eu vou deixar linkado aqui no bloco de informações do YouTube. É um canal muito bacana que trata de várias questões sociais que estão aí em pauta, na mídia. A Jana é maravilhosa, ela dá o ponto de vista dela sem agressividade e com muito argumento. Inclusive, eu uso muito o canal dela pra me manter atualizada, assim, de uns babados que rolam no Brasil. E daí, além disso, a Jana passou por um problema de saúde que, inclusive, será, gente, que é o último, um dos últimos vídeos dela, eu acho que é o último, que se chama Tour pelo Meu Corpo. Assiste essa entrevista que eu fiz com ela, logo na sequência você assiste o Tour pelo Meu Corpo do canal dela, que isso tudo vai te contar a história dela, de um problema de saúde seríssimo que ela teve. E, meu, que inspiração. Assim, só vem. Vem. Oi! Bom, é a nossa buzininha de estreia. Oi galera, tudo bem? Tô aqui com a Jana, vocês já conhecem, que eu sempre falo no meu Insta Stories. Aliás, me segue no Instagram, @cajuinefreva, é ótimo, maravilhoso, incrível, evoluído. Ó, expectativa, hein? Gente, eu tô aqui no Brasil e aí eu vim gravar com a Jana, uma fofa, ela uma fotinha de amor, muito linda. E a gente bateu um super papo sobre várias questões. A Jana tem uma bolsa de colostomia e ela tava me contando toda a história dela, que é incrível. E aí a gente entrou num papo meio de aceitação, sobre a gente não ter controle. E aí eu queria que ela falasse um pouco disso pra vocês. Acho que vocês vão ouvir os barulhos. A gente tem que aceitar. Na espiritualidade, a gente não rejeita nada, a gente aceita tudo. Então a gente vai aceitar os barulhos do ambiente que estão rolando aqui. Ela tem uma história de vida incrível com relação a isso. A gente também falei um pouco do meu pai, sobre aceitar, enfim. A gente vai conversar aqui e depois eu edito o vídeo. Vai conversar aqui uns 50 minutos, depois a gente edita. Então, começa falando um pouco do que é ter a bolsinha, só pro meu público ter noção, porque o seu já conhece, né? Aliás, gente, segue a Jana no Instagram e no YouTube. Como que é o seu? O Instagram é Janaísa, com S, e no YouTube é Jana Viscardi, que é o meu nome e sobrenome. Que eu amo. Aliás, galera que sigam. mora fora, vê o YouTube dela, porque a gente se informa do que tá acontecendo no Brasil. No Brasil. E aí é muito legal. Você sabe, né? Eu sou super fã, eu falo pros meus seguidores. Enfim, conta um pouquinho pra galera saber o que tá acontecendo com você. E aí até a gente entrar na parte mais de aceitação, de não ter controle e tal. Mas deixa eu tossir antes de você começar a falar. Vai. Tô plena. Bom, então, a bolsa de colostomia é uma bolsa que a gente usa quando você tem algum problema no intestino que faça com que o seu intestino não está funcionando muito bem. No meu caso, eu tive uma perfuração no intestino durante um procedimento que pra mim era de rotina, que é um exame que se chama colonoscopia. Não se desesperem, se você tem, muitas vezes eu falo disso, meu Deus, eu vou ter que fazer esse exame. É um exame super seguro, mas pode acontecer uma perfuração e foi o que me aconteceu. E por conta de um problema de saúde anterior, eu não pude simplesmente ser costurada e colocar tudo pra dentro. Então, uma bolsa de colostomia é quando você costura uma parte do seu intestino pra fora da sua barriga, aonde tem esse furinho. E aí todos os seus dejetos vão sair agora por esse furinho. Nessa bolsinha. Nessa bolsinha que você carrega, troca, limpa, higieniza. E aí isso foi uma mudança, foi o que a gente estava conversando aqui, muito grande pra mim, porque eu sou uma mulher jovem. As pessoas costumam associar esse tipo de problema a pessoas de mais idade. E não é o meu caso, né? Eu sou nova, ativa, né? Vivendo a vida, fazendo muitas coisas. Com fogo no cu. Aconteceu. Jana tem fogo no cu. Pessoa com fogo no cu. Estamos aqui vivendo essa emoção do fogo no cu, exatamente. E aí tive que interromper uma série de coisas em função disso que me aconteceu, né? Cirurgia e tal. Dentro dessa história que a Jana foi me contando, de quais eram os desafios dela, de passar por toda essa história, das dores, enfim, gente, não é só a bolsinha, né? Tipo, o buraco é muito mais embaixo. Aí ela me contou de como foi o dia que ela colocou a bolsinha lá na UTI e que ela não tinha escolha sobre. E outra que isso aconteceu do dia pra noite. A pessoa foi fazer um exame, furou o intestino e aí teve. Tipo, você não tem sobre não ter controle. Ela me contou como foi ficar na UTI, as pessoas dar banho pra ela. E, tipo, você não tem controle da sua vida e isso acontece, tipo, do dia pra noite. Ela tava bem, a gente falando por WhatsApp e aí no outro dia foi parar no hospital e aconteceu isso tudo. Isso, né? é uma...
no meu caso não foi nada planejado, eu estava fazendo um exame de rotina, eu tinha planejado inclusive uma mudança de país, eu e meu marido a gente ia comunicar à família que a gente estava mudando de país, e no dia que a gente tomou essa decisão e informou a empresa que a gente topava a proposta de trabalho, isso me aconteceu, e aí tudo muda muito rapidamente, né? Então você acha que você controla muitas coisas, eu passei a semana discutindo com meu marido essa possibilidade da gente ir ou não para fora do país, vamos, não vamos, e tentando analisar todas as variáveis, entender tudo o que ia acontecer, se formos nesse dia, se não formos, né? E aí de repente você se dá conta de que o mundo pode ter outras histórias, pode ser que o mundo queira que você conte outras histórias, porque tudo que a gente planejou a gente teve que desfazer, então tudo que a gente tinha pensado que seria a nossa rotina a partir daquele dia, informar a família que a gente estava indo embora e tudo que a gente ia fazer. Tudo, né, gente, que envolve mudar de país, que é super legal. E aí, de repente, você se vê numa situação... Tudo acabou. Tipo, nossa, eu nem a Jana me contou coisas que eu não sabia que existia, né? Eu falava isso o tempo todo, eu não sabia que existia. A Jana é uma pessoa muito alegre, assim, né? Assim como eu. Fogo no cu, de novo. Eu tento fugir da coisa do cu, mas não dá. E aí, o fato de você ser alegre, de você saber que tá tudo bem, mesmo com todas essas dificuldades, muitas vezes é só você entender de que, tipo, eu vou ser a minha melhor versão dentro dessa minha dificuldade. Isso. Se eu não aceito isso que tá acontecendo comigo, eu não consigo, então, ser a minha melhor versão naquela situação. Porque uma bolsa de colostomia não foi escolha dela, não tinha o que ser feito, e tava lá. E aí, eu tava contando pra ela também, com relação ao falecimento do meu pai, que várias pessoas me falaram isso, mas uma menina me chamou muita atenção, porque ela falou, que eu já contei essa história pra ela, daí agora a gente tá fingindo que a gente é, tipo, super... tipo, curiosa, de novo, primeira vez que eu tô ouvindo. Tipo, E, enfim, e aí essa menina falou assim pra mim, nossa, mas se fosse o meu pai, eu não ia aguentar, porque assim, eu era muito próxima mesmo do meu pai. Então, é como se também eu me senti em vários momentos ali como se a minha dor fosse muito diminuída, talvez porque eu não mostre muito, talvez porque, né, é meu ser feliz e alegre, assim como a Jana. Mas essa questão de você... não foi uma escolha minha perder o meu pai. Não foi uma escolha tua botar essa bolsinha. E aí, como que você aceita isso tudo também é um processo. Isso, de um aceitar o corpo, isso, né? O que acontece é que você eu vivi no meu processo muitas transformações, né? Que aconteceram e que estavam fora do meu controle. Então, quando eu saí do hospital, eu tive que voltar a caminhar, entender esse corpo que precisava se recuperar dessa cirurgia. Eu tive que me adaptar a essa bolsa de colostomia, como eu te falei. Então, eu tinha que fazer a limpeza, a troca dessa bolsa, cuidar desse corpo que era diferente. E isso tudo estava fora do meu controle, digo... Eu não podia escolher não ter a bolsa ali, eu não podia escolher não dar essa volta no quarteirão para voltar a caminhar. Eu tinha que voltar a me exercitar para colocar o meu corpo de novo em movimento para que eu pudesse seguir vivendo. Então, depois, as medicações que eu comecei a tomar promoveram outras transformações no meu corpo. Então, eu sempre fui muito magrinha e eu comecei a inchar. E tudo isso estava fora do meu controle. Eu não podia dizer não para essas medicações, porque essas são medicações importantes para que eu me recupere. Mas ao mesmo tempo a gente estava falando da coisa da escolha, né? Essas coisas eu não podia escolher, mas como eu sempre fui uma pessoa muito alegre, eu sempre tentei encontrar essa melhor versão de mim, mesmo diante das adversidades. Então não significa que eu não sinta que a vida é difícil, que eu tenho problemas, dificuldades em vários momentos, ou como eu estava te dizendo, que eu não chore, nem nada disso, mas mesmo no momento em que eu tô chorando, eu tô entendendo que aquilo é importante pra mim porque tá me doendo naquele momento. Eu tô sofrendo, eu tô triste, eu tô aborrecida, eu tô inconformada com aquela situação. E foi engraçado porque eu tinha te falado, né, que a minha história começou a aparecer e aí eu saí na UOL, na Catraca Livre, porque eu fiz um ensaio fotográfico pra aceitar o meu corpo, pra olhar pro meu corpo. Na verdade, esse foi o meu caminho. E quando eu contei a minha história pra essa jornalista, eu não queria que ela parecesse o melhor caminho para todo mundo. Ela foi o melhor caminho para mim. Eu recebi relatos de outras pessoas que viveram outras experiências com a bolsa de colostomia. Assim como em qualquer outra enfermidade ou a perda do pai. Então,
as limitações que eu vivo hoje, ou as dificuldades que eu enfrento e a maneira como eu lido com elas são muito particulares. Tem a ver com a minha história e com as possibilidades que eu tenho, com as pessoas que me acompanham e me ajudam, né? E que eu acho que é a mesma história quando você fala da perda de alguém. Você não tem escolha, você não pode pegar essa pessoa de volta. Tipo, não é uma escolha. E o que eu falei pra Jana foi que, no caso do meu pai, ele teve um infarto, ficou 12 minutos fora, a gente teve que esperar lá os exames. Eu nunca contei isso no YouTube. E a gente teve que meio que contar, esperar os exames neurológicos pra saber o que ia ter resultado lá daquele derrame, infarto, sei lá. E aí o médico me chamou e falou, olha, se o seu pai sobreviver, ele só vai mexer os olhos. Então eu me lembro que eu saí assim do hospital tentando entender aquilo e eu entendi que eu não tinha escolha. Eu não podia rezar para Deus pedir para que meu pai ficasse, muito menos pedir para que meu pai levasse. E a aceitação, muitas vezes, ela vem de um lugar de dor muito grande. Então, não é que eu me senti em paz. E aí eu falei pra Jana, foi apenas um silêncio. Né? A aceitação também vem disso, tipo, não é que porque é o que eu falei pra Jana, aceitar um pedido de casamento, tudo bem. A Jana aceitar o momento presente, agora eu tô na casa dela, meu. Não arrasou, hein? Ótimo, ó, comendo amêndoas, tá ótimo mesmo. É que eu não toco, eu tô com chiclete, meu. Tá cheirando, né? Tá Nossa, tô cheirando, amêndoa defumada. Muito delícia. Enfim, aceitar o momento presente quando tá tudo bem é óbvio que é legal. Agora você ter aceitação e entender que você não tem o controle de tudo, na verdade é assim que a gente entende a aceitação, quando vem de um ponto de dor muito grande. E simplesmente silenciar e aí viver o seu caminho. Outra coisa que eu acho que a gente não falou, mas que me veio agora quando eu não consigo, quando eu começo a querer controlar tudo, e quando eu também não consigo aceitar nunca o que está acontecendo comigo, talvez eu esteja sempre me comparando muito com a história do outro, com o caminho do outro, que com o outro deu certo. Porque tem gente que tem essa bolsinha de colostomia e a Jana me falou que, malha... Alterofilista, super. É o quê? Alterofilista. Essa galera que faz mesmo competição de peso, eu já vi tem gente que faz, tem gente que vira triatleta, as pessoas... sim, contornam e encontram caminhos para viver bem. Não é para ser uma limitação de todo, de tudo. De tudo, Mas depende de cada um da sua história, primeiro, da sua saúde, de muitas coisas. De muitas coisas, e da maneira como você consegue lidar com aquela situação. Também. E aí eu acho que o teu caminho importa, a tua jornada importa. E entender, gente, que tudo que acontece, seja um problema de saúde da Jana, seja o falecimento do meu pai, aí de repente alguém tá assistindo e fala, nossa, meu problema não é nada. Se te dói é tudo, não interessa o que seja, né? Mas entender que é um processo, as coisas são um processo, é se perceber, aceitar. Aí hoje aceita, amanhã não aceita, você com o seu corpo, eu com a morte do meu pai. Tem dia que eu tô aqui no Brasil, aceitei aqui, ó, tô plena, a morte faz parte, outro dia, cadê meu pai, acredito que morreu. E assim, é um processo e vai ser sempre assim, né? Então se perceba, esteja presente ali no que tá acontecendo no teu caminho, né? Eu acho isso muito legal, acho isso uma dica incrível, porque depois dessa minha cirurgia, foi assim como, foi isso que me ajudou, eu acho, a viver melhor, de entender que era o meu percurso. Então, se era pra eu chorava mesmo, e respeitar o meu percurso. Não sei se a pessoa teve mais ou menos tempo pra viver isso, ou pra aceitar. A minha aceitação era aquela, então eu chorava mesmo, eu sorria mesmo, eu brincava mesmo. Tudo que eu queria fazer eu fiz, eu não me freiei. E tive o apoio de muita gente em volta pra viver essa história desse jeito. Então, eu acho que cada um vai ter mesmo o seu caminho. A gente ficar olhando pro do outro não vai resolver muita coisa. Serve como uma referência, é muito legal quando eu conto a minha história, as pessoas, que bacana, te ouvir. Isso eu gosto, acho bacana poder contribuir, mas não que eu acho que as pessoas têm que deixar de viver a vida delas para viver a história de um outro, porque só eu sei o que são as minhas dores e as minhas alegrias. Eu li esses dias uma frase de alguém, que eu não vou me lembrar, mas que dizia, um caminho que já existe, é tipo isso, sabe assim, a frase não era essa, mas tipo, o conteúdo era esse, já tá lá, e aí o seu caminho nunca vai ser igual ao do outro, então essa coisa de aceitação, comparação, negação, enfim, isso tudo é um processo que você só vai conseguir passar
de forma, eu acho que as pessoas me falam muito quanto que eu também consigo inspirá-las por ter perdido um pai tão legal quanto o meu, que meu pai era incrível. Como assim você conseguiu passar por isso e estar bem? Mas, e aí também no seu caso, eu me inspiro muito no seu, nossa, você passa por isso tudo e transpira, transborda coisas boas. Ah, o alarme. Mas é porque você se percebe tanto no caminho, você tá tanto com você, por isso que eu uso aquela hashtag sempre no meu Instagram, conecta que transborda. Quanto mais conectado com você, com o teu processo você tá e se percebendo, você nem vê o quanto que você é inspiração para os outros. Aí também é legal que os outros acabam de repente se inspirando, mas sempre vem de uma conexão, de se perceber muito, é um processo super interno e muito individual, muito único. Muito. Né, pra você ficar se comparando sempre com uma outra pessoa. Assim. Eu acho que é bem isso mesmo, da gente... É legal quando a gente ouve uma outra história, pra gente ver outras possibilidades, né? De como a gente pode seguir a nossa vida. Essa história, ela não precisa ser transposta exatamente da mesma maneira pro nosso dia a dia, porque de repente você vive coisas muito distintas. E não eu vai acho caber. Que pode não caber, ou então você se cobra do tipo, nossa, mas essa pessoa tá fazendo tantas coisas e eu não tô fazendo. Porque aí você começa a olhar só pra trajetória do que o outro faz e deixa de olhar pro que você faz. Eu acho que... E para suas próprias pequenas conquistas, pequenas Isso. vitórias. Isso. Isso importa muito, assim. Eu acho que a gente tem que ver essas outras histórias com outras possibilidades, né? De coisas que a gente pode fazer, do quanto a gente pode florescer na vida, né? Mas eu acho que quando eu conto a minha história, ou agora que eu tô participando dessa coisa do Maio Roxo, né? Que eu tenho falado muito sobre algumas etapas da minha jornada vivendo com uma enfermidade. Ah, peraí. E aí ela fica relatando isso lá no Instagram. É muito legal. No meu Insta. Volta. E aí, quando eu conto isso, é mais pra mostrar que essa foi a maneira como eu consegui lidar com essa situação, com uma enfermidade que é pouco conhecida. Então, de repente, você tá vivendo essa enfermidade, ou uma situação parecida com a minha, e não sabe como lidar com ela, porque não conhece outros relatos. Isso aconteceu comigo quando eu descobri o que eu tinha. Eu olhava na internet e eu via muita tristeza, muita gente sofrida. Então significa que você não viva, que você não sofra, mas eu queria ver outras coisas. Como é que essa pessoa lida com isso todos os dias, né? Então é mais de você ver no prático como é que as outras pessoas estão vivendo essas histórias e você pensar, dentro da minha realidade, eu acho que eu queria fazer tal coisa. Isso que ela faz eu não gosto, eu jamais faria, né? Acho que tem um pouco a ver com isso, assim. Ser a sua melhor versão dentro da tua situação. É isso, é encontrar esse equilíbrio, assim. E aí, aconteça o que acontecer, tá tudo bem, entendeu? Quando você se sente em paz, você se aceita, você tem lá várias dores e vários buracos e vários vazios, mas se você... Isso faz parte de um todo, né? Se acolha. Mesmo acolha as suas dores, as suas alegrias e tá tudo bem. Assim, eu acho isso muito legal. Eu adoro a história da Jana, adoro a Jana. E eu adoro a Carol. Que louca! É muito legal que ela tá aqui em casa, muito gostoso. Ela é uma fofa, gente. Fogo no cu danado. Ela vai me expulsar, já comi a comida dela inteira. E é isso, espero que vocês se inspirem com a história dos outros, mas sempre entendendo que o teu caminho é muito único. E encontrar o teu caminho de se aceitar, de se perceber, de aceitar suas realidades, de não negar. Isso tudo é muito seu. Quando a gente compartilha histórias, é pra que se perceba que existem outras possibilidades, né? Mas não tente trilhar o meu caminho ou dela, porque vai dar merda. A chance de não dar certo é grande. Tipo, não vai dar. Pode falar a verdade. A verdade vos libertará. Quem falou isso? Tá na Bíblia. Eu não sei. Bom, galera, é isso. Se inscrevam, dá uma olhada no canal da Jana. Eu acho que vale super a pena. Acho que é um conteúdo muito inteligente, de verdade. Se fizer sentido pra você, segue, ouve o que ela tem pra dizer, é muito legal. E é isso. Dá um like, compartilha, faz aí os troços tudo da internet pra ajudar a gente. Super, por favor. Gente, pelo amor de Deus, gente, eu tô aqui pedindo na humildade, mas... Dá esse like aí pra nós. Dá esse share aí pra gente. Super. É isso. Super beijo e até a próxima. Gente. Tchau. Até. Tchau, tchau.